Anulações da Lava Jato. Precisamos falar sobre isso. No dia 8 de março deste ano, o ministro Fachin anulou 4 processos do ex-presidente Lula. Para ele, a 13ª Vara de Curitiba não seria competente para julgar esses casos, mas sim a Justiça do Distrito Federal, pois Curitiba cuidaria apenas dos casos de desvios na Petrobras. E, de acordo com o MPF, o ex-presidente também estaria envolvido em outros crimes de corrupção em diversas estatais. Esse entendimento foi firmado pela segunda turma do STF, ao qual, ao longo da operação, remeteu processos da Lava Jato para outros estados, como o caso eletronuclear, que migrou para o Rio de Janeiro. Contudo, esse entendimento sobre as remessas dos processos para outras cidades não me parece o mais adequado, pois os crimes foram cometidos pela mesma organização criminosa, integrada pelos mesmos políticos, empreiteiras e operadores financeiros. O ministro Fachin aplicou o entendimento da segunda turma e remeteu os 4 processos do ex-presidente Lula para o Distrito Federal, local onde o réu exercia o cargo de presidente da República na época dos atos criminosos. Além disso, também anulou os processos e as decisões judiciais que receberam as denúncias, ou seja, que determinaram a abertura das ações criminais contra o ex-presidente. E quais seriam as consequências dessa decisão? Em primeiro lugar, todos os valores que foram devolvidos aos cofres públicos pelos réus colaboradores voltariam para os seus bolsos, sendo essas quantias bilionárias. Além disso, diversos crimes cometidos pelo ex-presidente Lula iriam prescrever, caducar, pois quando o criminoso tem mais de 70 anos, o prazo da prescrição é reduzido pela metade, resultando na impossibilidade de ser processado, condenado e preso. Essa decisão do ministro Fachin, que foi acolhida pelo Pleno do STF, não apresenta sólida base jurídica, pois a alegada incompetência territorial do juiz da 13ª Vara seria relativa. E, juridicamente falando, incompetência relativa não anula necessariamente um processo. A boa doutrina de processo penal ensina que não se decreta nulidade quando não há prejuízo. E, como bem pontuado pelo ministro Fux, em seu voto sobre essas anulações, não houve qualquer prejuízo à defesa do ex-presidente Lula, pois, além de ter apresentado uma centena de peças processuais e recursos, ofereceu petições inclusive em cortes internacionais. Essa decisão de anulação dos processos criou um perigoso precedente, pois já repercutiu em outros casos, como na ação penal do ex-presidente Temer. Em 20 de abril último, o ministro Alexandre de Moraes anulou a ação que tramitava no Rio de Janeiro, na 7ª Vara Federal, sob argumento que os crimes estavam relacionados com o quadrilhão do MDB, processo que caminhava perante o Distrito Federal. E no início de maio deste ano, a Justiça do DF absolveu os envolvidos nessa alegada organização criminosa, sendo eles o ex-presidente Temer, Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima e outros 10 réus, como Rodrigo da Rocha Loures, Eliseu Padilha e Moreira Franco. De acordo com a denúncia da PGR, os desvios e atos de corrupção envolviam a Petrobras, Furnas, Caixa Econômica, Ministério da Integração Nacional e Câmara dos Deputados. Nesse mesmo dia 20 de abril, a segunda turma do STF também anulou o processo de Guido Mantega, que respondia pelos crimes de corrupção referentes à aprovação de medidas provisórias que beneficiariam o grupo Odebrecht e, em troca, receberia 50 milhões de reais. A anulação ocorreu pelos mesmos argumentos. O processo não deveria ter tramitado em Curitiba, mas sim no DF. Contudo, não foram apontados quais os efetivos e reais prejuízos causados às defesas dos réus, sendo descartado o trabalho de centenas de operadores do direito que se dedicaram por muitas horas a esses casos, sendo eles policiais federais, delegados, peritos, procuradores, oficiais de justiça, secretários, auditores da Receita Federal e CGU, estagiários, analistas, técnicos processuais, juízes e desembargadores. Mais de 7 anos de trabalho, produtividade e resultados foram desconsiderados, sem contar todo o dinheiro público empregado nessas operações. E as anulações ocorreram sem que houvesse a demonstração real de qualquer prejuízo à defesa desses réus, sem identificação de hipotética violação aos sagrados princípios do contraditório e da ampla defesa. Os igualmente importantes princípios da eficiência e da razoável duração do processo não foram respeitados. O Código Processual Penal não foi observado, o processo justo e correto foi desprezado e a justiça tornou-se diminuta.
Essas anulações demonstram que, infelizmente, o Brasil continua sendo o país da impunidade e da corrupção endêmica e sistêmica, onde poderosos não são alcançados pela justiça brasileira. E nos raros casos em que são presos e processados, alguns anos depois, não são absolvidos, mas têm seus processos anulados, rasgados e enterrados.